Shot 365 começando. Eu sou a Fernanda, sou da Tele, aquela colinha. Olha que bonito o meu GC do outro lado. Você não tá vendo? Você não tá me vendo em vídeo. Abre aí o seu Spotify, o seu YouTube, tudo bom? Vamos seguir aqui, ó, falando as principais notícias do dia. Sempre 7, porque eu gosto desse número. E hoje, dia 20 de outubro de 2025. Sumimos por um tempo, tá? Estava doente, peço perdão. Então vamos falar aí quais são os assuntos que a gente vai passar hoje. Vamos começar falando sobre o roubo no Louvre, que é coisa de cinema. Não tem como eu começar falando de outra coisa. Não tem outro assunto que se fale. E vamos mostrar aí uma das joias que foram roubadas. E muito bonitas, tá? Honestamente. Depois a gente vai falar sobre a frente fria que vai derrubar o tempo aqui em São Paulo. Eu pode-se ver que já tô mais agasalhada e pelo visto o resto da semana eu vou sair daqui parecendo um iglu. Bom, vamos falar também por que a carne tá mais cara, enquanto o leite e o açúcar estão ficando mais baratos. E vamos falar também sobre um apagão da nuvem da Amazon que derrubou aplicativos como Snapchat, Alexa e Fortnite. Gente, hoje de manhã eu achei que a minha Alexa tava com problema. Ela tava, no caso, né? Mas eu achei que era problema da minha Alexa. Que, nossa, meu Deus, vou ter que comprar outro, não quero gastar dinheiro. Bom, não era, tudo resolvido, tá, gente? Vamos falar sobre o cara que correu 366 maratonas. Como está o coração dele? Será esse o futuro de PH Dragani? Você não sabe, o locutor de 89 maratonista. Então, vamos ficar preocupados aí. Bom, o nosso penúltimo tópico. O Trump chamou Petro de traficante e anunciou suspensões de subsídios à Colômbia. Explicar um pouquinho dessa situação. E terminamos falando sobre tradução em tempo real. Você viu agora que o novo fone da Apple tem isso? Como isso pode afetar a sua vida? O que isso muda pra gente? E aí, se você ficou interessado, bora começar. Não tem como eu começar falando de outra coisa, a não ser o roubo no Louvre. Gente, coisa de cinema. Tá vendo aqui? Essa é uma das joias roubadas. E vamos explicar o que aconteceu. Se você viu muita matéria e tava com preguiça, eu vou fazer um resumão pra você. Bom, o Museu do Louvre, em Paris, foi o palco de roubo audacioso que chocou o mundo no domingo, agora dia 19. Em apenas 7 minutos. 7 minutos, tá? Você não sabe o que é isso? 4 criminosos invadiram o local pela fachada voltada para o Rio Sena, utilizando um guindaste para acessar uma janela da Galeria de Apolo, que abriga joias da monarquia francesa. Nada bobo eles. 9 peças foram levadas, incluindo coroas, colares e broches incrustados de diamante, esmeraldas e safira. No caso, são um colar aqui de esmeraldas. A operação foi tão precisa quanto a cinematografia. Não houve feridos nem disparos. Em 7 minutos, galera. Vocês estão entendendo o que é isso? A operação foi tão precisa. É uma das joias, a coroa da imperatriz Eugênia, foi encontrada danificada nas proximidades do museu. As autoridades ainda não identificaram ou prenderam os suspeitos. A principal linha de investigação considera que o crime pode ter sido encomendado por um colecionador ou ligado a um crime organizado, como uma forma de lavar dinheiro, né? Os suspeitos usam coletes amarelos para se passar por funcionários e sabiam exatamente onde e como agir. Imagens de câmera de segurança, além de depoimentos de funcionários, são agora analisados pela polícia. O presidente Emmanuel Macron e o ministro da Cultura prometeram a recuperação das obras e a punição exemplar dos envolvidos. O Louvre é o museu mais visitado do mundo. Abriga aí mais de 33 mil obras. E entre elas está a Mona Lisa, que foi alvo de roubo aí no passado, né? Na verdade, ela ficou famosa por ter sido roubada. O episódio deste domingo reabre um debate sobre a segurança de grandes instituições culturais e o interesse crescente do crime organizado por peças de arte e de alto valor. Visitantes brasileiros que estavam no local relataram um momento de tensão e correria após o alarme de segurança. Para o mundo, o crime simboliza mais do que um assalto. Então tá, aqui a memória e a herança cultural da humanidade. A gente fica chocado e parece até brincadeira. Mas vamos pensar aí que são coisas muito valiosas, muito antigas e que tem muito mais do que um valor financeiro, né? Bom, vamos ver qual que é o desenrolar dessa história, mas é no mínimo muito chocante. Bom, você sentiu que esfriou, meu colega? Esfriou mesmo, acordei hoje, estava 10 graus, a bagatela de 10 graus. Isso tudo porque uma frente fria começou aí com o tempo fechado e baixas temperaturas em São Paulo. E a tendência é que o frio se intensifique nos próximos dias. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a queda brusca dos termômetros é resultado de uma chegada de frente fria combinada com uma umidade da região amazônica, o que também favorece chuvas leves em algumas áreas do estado. Honestamente, vi nada de chuva leve, tá? Esse final de semana vai cair um toró pesado que achei que ia quebrar o vidro.
A Defesa Civil já emitiu um alerta de frio intenso, avaliado aí até sexta-feira, dia 24. Então, a semaninha toda, tomara que o final de semana esquente. Na capital paulista, segunda-feira, dia 20, hoje, será marcada por um céu nublado, chuviscos e temperaturas que variam entre 11 a 17 graus. Já na terça-feira, os termômetros devem atingir mínimas de 7, com sol e entre muitas chuvas. Então assim, galera, se eu não tiver aqui amanhã, já sabe o que aconteceram, né? 7 graus de chuva, não quer sair debaixo da minha coberta. A região metropolitana e o Vale de Paraíba também devem registrar mínimas próximas a 7. Já a Serra da Mantiqueira pode chegar a 5 graus, tá? Por favor, sai agasalhado. Em cidades como Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, as mínimas ficam entre 9 a 10 graus, não muito diferente daqui. A previsão para os dias seguintes indica um aumento gradual nas máximas, mas com madrugadas ainda mais geladas. Até sexta, o tempo seguirá seco, com grandes amplitudes térmicas, mínimas de um dígito e boa parte na maior do interior no litoral, com máximas que devem alcançar quase 30 graus na capital. A orientação das autoridades é para que a população redobre os cuidados com grupos vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua. Então, vamos doar um agasalho, vamos ajudar quem precisa, né? Bom, que a carne tá mais cara, isso já faz um tempinho. Mas você sabe por quê? E você sabe por que o preço do leite e do açúcar tá caindo? Você já fez essa analogia? Bom, o preço global da carne atingiu um recorde histórico em setembro, segundo os dados da FAO, com a alta de quase 10% desde janeiro desse ano. O aumento é impulsionado pela menor oferta mundial, combinado com uma demanda aquecida, surtos de doenças de animais, incertezas no comércio internacional e um clima extremo. Um suquinho gostoso, né? Não tinha que dar errado. A carne bovina foi a mais afetada, com alta nos custos de produção e queda nos rebanhos, especialmente nos Estados Unidos, que enfrentam o menor estoque de gado em 70 anos. O Brasil, principal exportador do mundo, também começa a reter animais, ainda no abate no ritmo elevado por conta da alta dos preços. Além disso, o mercado de carne está concentrado em poucas empresas, o que reduz a concorrência e ajuda a manter os preços elevados. Fatores como tarifa de importação, custos de energia, transporte e juros altos também pressionam o preço para cima, né? Enquanto isso, a carne de porco e de frango se mantém mais estável. Os aumentos já impactam o preço da carne in natura em diversos países, mesmo que nem sempre na mesma proporção. Na contramão, o açúcar e os laticínios registram uma queda no preço internacional. O açúcar teve uma redução de 21%, puxada para a maior produção do esperado no Brasil e boas perspectivas na Índia e na Tailândia. Já os laticínios tiveram uma queda no terceiro mês consecutivo, com recuos de preço da manteiga e do leite em pó. Com isso, o aumento da carne e o índice geral do FAO cai quase 20% desde seu pico em 2022. Sabia disso tudo? Bom, lembra que eu falei que a minha Alexa não estava funcionando? Gente, foi um guai, entendeu? Porque eu achei, e ficou piscando a luz em casa, achei que ela tinha queimado. Nada disso. Você deve ter percebido que não só a Alexa, outros aplicativos que você costuma usar não estavam funcionando. E sabe por quê, meu querido? Alguém puxou os cabos. Meu Deus, vamos lá. AWS. Vamos começar? A AWS, ficou difícil isso. Divisão de computação da nuvem da Amazon, sofreu um pane nessa segunda-feira e causou uma interrupção global em mais de serviços de 500 empresas, porque as pessoas hospedavam seus aplicativos lá e caiu tudo, meu querido. Entre as plataformas afetadas estavam Snapchat, Alexa, Zoom, Duolingo, Fortnite, Roblox, além de serviços financeiros como Venmo, Shime, Roundhoot e Coinbase. Não conhecia esses. No Brasil, o apagão também foi sentido por usuários do Prime Video e da startup IA Perplexity. Show? Segundo a própria AWS, o problema teve origem nos servidores da região. Não vou falar região, muito complexo, a gente não precisa saber. E técnicos seguem trabalhando para a resolução completa. Imagina o quanto de ligação essa galera não está recebendo. Bom, a empresa informou já haver sinais de recuperação na maior parte dos serviços afetados. Ainda assim, o impacto foi sentido no mundo todo, com relatos de instabilidades em plataformas populares de comunicação, transporte e entretenimento. Serviços de monitoramento do Down Detector registraram picos de reclamação ao longo da madrugada. Falei, minha galera?
Todo mundo tá acordado quando dá merda. Executivos de empresas da Signal e Perplexity confirmaram a publicação a relação direta ao pane da AWS. A Amazon ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente. Gente, alguém tropeçou, puxou uns cabos lá, e aí ficamos com esse problema, vai tudo ser resolvido. Bom, você já pensou em correr 366 maratonas? Se você já pensou em correr em 366 maratonas, já pensou o que acontece com o seu coração quando você corre 366 maratonas? Tô repetindo, gente, porque é mais do que uma maratona por dia. É uma maratona por dia, um ano bissexto. Desculpa, sou incapaz. Não me imagino fazendo isso nunca na vida. Bom, por 366 dias consecutivos, Hugo Farias correu o equivalente a uma maratona por dia, somando 15.569 quilômetros no total. Inspirado em Amir Klink e motivado por deixar uma marca no mundo, o ex-executivo de tecnologia largou a carreira para se dedicar ao desafio extremo, com apoio da instituição do coração, o INCOR, que monitorou em tempo real os efeitos da façanha no seu corpo. Com exames de sangue, imagem e esforço, mostraram que o seu coração não sofreu danos, apenas esforços prolongados e se adaptou de forma saudável, sem arritmias ou inflamações. Os dados de acompanhamento foram publicados na revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia e reforçam que é possível realizar atividades físicas de alto volume com segurança, desde que a intensidade moderada e um acompanhamento adequado. A frequência cardíaca de Hugo se manteve em 140 BPM, cerca de 70% a 80% do seu máximo. Zona considerada segura para atletas de alta resistência. Médicos apontam que a ausência de remodelamento cardíaco patológico foi descartada, mas... Vamos recomeçar? Vamos lá. Os médicos apontam que a ausência de remodelamento cardiológico patológico... Gente... Os médicos apontam que o remodelamento cardiológico patológico foi uma das descobertas mais impressionantes, algo raro em um esforço físico tão extremo. Foi difícil, mas saiu. Peço perdão, viu? Hugo enfrentou lesões, quadro de diarreias, frio e calor, mas também conquistou milhares de seguidores e corredores que acompanhavam ele no trajeto em Americana, em São Paulo. Hoje, 2 anos depois, ele lançou um livro sobre a experiência e se prepara para um novo desafio. Cruzar as Américas correndo do Alasca até o Ushuaia. Você tem noção disso? Cerca de 300 dias. Para ele, mais do que quebrar recordes, o objetivo é inspirar. Ninguém precisa correr uma maratona por dia, mas todo mundo precisa acreditar no seu potencial. Concordo com o Hugo, né? Você não precisa sair correndo aí todo dia, mas um exercício físico sempre lhe faz bem. Bom, partindo aqui para o nosso penúltimo tópico, porque esse papo é sempre muito rapidinho, eu não vou alugar muito tempo do seu dia. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma postagem no Truth Social, que é o aplicativo que ele mesmo criou, que o presidente colombiano Gustavo Petro é um traficante de drogas ilegais e anunciou uma suspensão de pagamentos a subsídios americanos no país, acusando de não combater os supostos campos de produção de drogas. Trump não apresentou nenhuma prova na mensagem. Petro respondeu nas redes sociais, afirmando que Trump estaria enganado por assessores e pediu para que o presidente americano observe melhor a realidade colombiana. A troca de acusações ocorre após ataques dos Estados Unidos no Caribe que deixaram mortos e repartiram sobreviventes. Ações em Bogotá, ação que Bogotá questionou por possível violação de soberania e por morte de civis. O episódio amplia a crise diplomática já em curso. Washington retirou a certificação antidrogas da Colômbia e vinha avaliando a suspensão de ajuda militar. Especialistas de direito internacional e autoridades colombianas pedem explicação sobre o que rolou ali no bar, né, o que rolou ali no Caribe, enquanto a tensão bilateral segue em alta. Nada muito novo sobre o sol. Bom, e para finalizar, vamos falar o que essas traduções simultâneas... O que acontece? O novo fone da Apple promete você colocar no seu ouvidinho e aí você vai falar com alguém e a pessoa está falando outro idioma e você vai entender o que a pessoa está falando porque ele vai traduzir em português para você no seu ouvido. São alguns idiomas, obviamente, que estão inclusos, mas essa é a nova proposta. Como que isso impacta a sua vida ou como não impacta mesmo, né? Bom, os novos AirPods 3 da Apple prometem uma revolução para viajar... na forma de viajar. Tradução ao vivo em conversas em diversos idiomas diretamente no ouvido do usuário. A novidade, que lembra o peixe Babel, o clássico de O Guia dos Mochileiros das Galáxias, pode eliminar barreiras linguísticas em restaurantes, aeroportos e interações cotidianas, tornando o mundo cada vez mais acessível.
Especialistas afirmam que a tecnologia pode transformar o turismo global e fortalecer economias locais, permitindo que as pessoas explorem mais lugares sem depender aí, principalmente do inglês. Mas a promessa vem com ressalvas, tá? Apesar do impacto positivo, o sistema ainda falha com precisão e contexto. O portal CNET relatou que o software chegou a incluir palavrões na tradução. Opa, meu querido, você passou aqui, né? Além disso, estudiosos alertam para uma consequência cultural: a possível perda da motivação de aprender idiomas estrangeiros. Assim como a calculadora mudou a nossa forma com a relação com a matemática, a tradução automática pode alterar a forma como entendermos uns aos outros. Para linguística e educadores, dominar o idioma continua sendo uma das experiências humanas mais ricas. Aprender a língua é mais do que codificar palavras, é entender gestos, emoções e culturas internas, disse a empresária Wing Oxio. A tecnologia pode facilitar comunicações, mas dificilmente substituirá a sensação de se comunicar genuinamente com alguém em uma nova língua. Ele é uma ajuda, gente, mas vamos estudar, é tão legal contar uma novidade, uma curiosidade para vocês, na verdade. Quando a gente aprende um novo idioma e a gente fala em um novo idioma, o nosso cérebro, ele processa tudo de uma forma diferente, então você acaba tendo uma personalidade para cada idioma que você fala. Não é muito legal? Além de que é isso que eles falaram, existem muitos fatores culturais, piadas que muito provavelmente a IA, um robô ali, não vai ter o senso, né, a forma correta de adaptar isso. E você não vai vai acabar perdendo aí umas informaçõezinhas. Mas é isso, me despeço de hoje, espero que você tenha uma boa segunda-feira, que você siga o seu dia bem informado. Eu sou a Fernanda Soldatelli, acompanhe a gente nas redes sociais para não perder nada, hein? @shot365_. Lá a gente vai postar um pouquinho de tudo que a gente falou aqui e muito mais. Então é isso, eu te vejo amanhã, até lá.